Gente querida que nos honra com a sua presença, sejam todos muito bem-vindos. Chegou a hora de mais um desfile de novidades do agronegócio e tenho certeza que você vai curtir cada minuto com a gente. Confira só! O bem-estar do gado acima de tudo, até no curral. Porta-enxerto aumenta a produtividade do pepino. As vantagens das hortas agroecológicas. E como aproveitar melhor a carne dos ovinos. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente linda, tenho sentido falta do like e do comentário de alguns de vocês. Não deixa de dar essa forcinha pra gente não, viu? Isso ajuda o YouTube a levar o nosso vídeo para mais pessoas. Então, antes de continuar, já dá um joinha aí e faça um comentário aqui abaixo. Estamos contando com vocês. Muito popular no cultivo de tomate, o uso de porta-enxerto também se mostra muito eficiente em lavouras de pepino, garantindo a saúde das plantas e maior produtividade. O setor de cultivo protegido, aquele feito em estufa, ganhou um novo aliado. Antigamente, porta-enxerto era mais usado no tomate, mas hoje, com a evolução no dia a dia, o pepino também ganha a sua vez. O porta-enxerto é uma planta que a gente pega com determinadas características, né, de rusticidade, voltada principalmente ou para vigor ou doenças de solo, e a gente chama de cavalo, né, que a gente fala, e coloca aí o cavaleiro, que é a planta com as características produtivas que a gente busca, né. E o pepino a gente tem notado aí que tem sofrido bastante aí com essa questão de nematóides, doenças fúngicas, né, principalmente fusário. E aí a Agristar agora trouxe aí essa novidade aí pra gente, que é o Avante, né, que é o porta-enxerto para pepino. E aí ele traz aí como principais características aí um melhoramento no pegamento de frutos, um melhor desenvolvimento de raízes, né, e uma planta com um pouco mais de vigor mesmo, né, melhora um pouco mais o pós-colheita do fruto. Essa questão de porta-enxerto para pepino é mais recente, né? Historicamente o Brasil não tinha tanto isso. Não. Geralmente a gente trabalhou muito assim mais voltado para tomate, pimentão, né? Essas culturas assim que, querendo ou não, tem um valor agregado um pouco maior, né? Mas aí com a necessidade do mercado aí ultimamente, a gente acabou desenvolvendo aí agora aí para diversas regiões aí do Brasil. Era isso que eu ia te perguntar. Isso foi uma demanda que veio do produtor. Quais são essas regiões que pediram um desenvolvimento desse? Cara, então, eu atuo diretamente na região do Distrito Federal, por exemplo, né? Lá já é uma região bastante antiga, produz bastante hortifruti, né, há muito tempo. Então a gente tem muito problema de solo lá. E o pepino ele é uma planta que tem uma raiz um pouco mais curta, né? Ela fica ali numa faixa de 0 a 10 centímetros de solo. Então isso acaba afetando muito a produtividade na nossa região e diminuiu muito a área plantada. Então acho que agora com essa nova estratégia, essa nova ferramenta de mercado aí, pode trazer o produtor de volta aí para esse mercado de pepino. Com esse cultivo em porta-enxerto, qual que é o ciclo do pepino em cultivo protegido? Cara, varia muito de produtor para produtor, né? Na minha região ali costuma ir na faixa aí de uns 110 dias por aí, sabe? Que geralmente é uma região que o pessoal planta o pepino como uma cultura secundária, né? Vamos dizer. Então assim, eles tiram tomate, pimentão e aproveitam toda aquela estrutura para desenvolver o pepino, né? Então eles costumam ser mais ou menos nessa faixa aí. Como que o produtor no dia a dia tem que cuidar dessa cultura, dessa cultivar? Na hora de plantar a muda, ter o cuidado ali de não afundar demais a muda para passar do porta-enxerto, porque senão ele jogou o dinheiro fora, porque aí o que vai enraizar, desenvolver é a planta que não tem as características do porta-enxerto, né? E o manejo sanitário, né? Porque é uma ferramenta a mais para o produtor. Isso não significa que ele tem que abdicar a mão de cuidar da planta, das doenças de solo, né? Então manter o manejo tradicional, mas o porta-enxerto, né? É uma ferramenta a mais para o negócio dele. Arthur, mostra pra gente as características desse pepino, né?
passou pelo porta-enxerto, já virou uma planta. O que o produtor consegue enxergar quando ele faz esse cultivo? Então, a ideia é deixar a planta bem mais vigorosa, né? Porque em tese a planta está absorvendo mais nutrientes, ela está desenvolvendo mais, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, já tem muita florzinha nova aqui já desenvolvendo, um pegamento de frutos excelente, os frutos aqui já bem desenvolvidos, ó, mantendo o padrão aqui que o mercado busca. Então você vê aqui, ó, já tem muito pepinozinho aí desenvolvido. Com essa mudança no cenário dos portas-enxertos no pepino, nessa cultura, quais são os próximos passos? O que vocês, né, que estão nesse mercado, o que o Brasil pode oferecer para os produtores? Cara, sempre tá trazendo novidade, né? É como é o slogan da Agristar já diz, né? É confiança no amanhã. Então é procurar entender as dores do produtor mesmo, saber o que ele precisa e tá sempre agregando, né? Levando mais produtividade, trazendo mais o produtor para perto da gente também para estar entendendo as ferramentas que ele está precisando, no momento que ele está precisando e uma parceria mesmo no campo, né? Um trabalho da Embrapa vem descobrindo novas formas de aproveitamento da carne de cordeiro. No mercado em crescente expansão, é possível maiores ganhos para o produtor, para a indústria e também para o público consumidor. A criação de ovinos segue em crescimento no país. O consumo dessa carne, porém, ainda é muito pequeno. Para se ter uma ideia, por ano, o brasileiro come em média 44 quilos de carne de frango, 38 quilos de carne bovina e 15 quilos de carne suína. Mas carne de cordeiro são apenas 400 gramas. Hoje a ovinocultura é uma atividade que tem um potencial de crescimento muito grande, mas infelizmente a escala de fornecimento de animais para abate ainda é muito pequena. Então nós temos dificuldade de regular a oferta de carne no mercado consumidor. O mercado de carne ovina hoje se concentra basicamente na venda da carne de cordeiro, animais mais jovens. Os cortes costumam ser grandes, mais voltados para o uso em churrascos ou assados, inviabilizando seu uso no dia a dia. O sistema de criação de ovinos na região sul tem algumas características marcantes, né, que se constituíram ao longo da história, portanto são tradicionais. Ou seja, estamos baseados em pequenos rebanhos, né, mantidos por pequenos pecuaristas e que se baseiam a sua criação, a sua estratégia no uso primordialmente da base forrageira de campo natural. Os maiores gargalos nós poderíamos distribuí-los dentro da porteira e fora da porteira. Dentro da porteira nós ainda mantemos baixos níveis de produção, fruto de uma tradição da produção de lã e que, portanto, requereriam uma assistência técnica mais dirigida, mais de acordo com a realidade. E após a porteira nós precisaríamos de uma melhor relação entre os componentes da cadeia que nos permitisse, por exemplo, melhores processos de agregação de valor e melhores estratégias de relação com os consumidores. Uma das consequências, né, desta deficiente relação entre os agentes da cadeia é o número significativo, né, ainda do abate, eu não diria clandestino, eu diria do abate informal. Né? Isso traz prejuízos tanto para os produtores como para o Estado e acaba reduzindo, por assim dizer, a importância que a atividade de produção ovina pode ter, tanto do ponto de vista econômico quanto até do ponto de vista social no Rio Grande do Sul. Outro desafio é a mudança na escala de produção. Hoje, a criação está concentrada em pequenos produtores familiares, mantendo os animais em regime de pasto. Se por um lado isso garante uma maior qualidade da carne e um sabor diferenciado, por outro, cria entraves na capacidade de atendimento do mercado consumidor. Desde no campo, de melhor aproveitamento de carcaças ovinas, de destinação dessas carcaças, de como manipular essas carcaças, até mesmo dentro de agroindústrias, o que fazer com vísceras, com cortes,
com categorias de animais pouco aproveitados hoje pelo setor produtivo, né? Entenda-se agroindústrias, até mesmo para o consumidor, que tem pouco conhecimento da carne ovina e que poderia se beneficiar dessa carne que é de ótima qualidade nutricional, tem características nutricionais e sensoriais muito interessantes. Além disso, a nossa região tem uma vocação local de produção desses animais, onde o produtor cria esses animais há muitos anos e que faz com que nessas propriedades sempre existe uma ovelha com um produtor. Então, a tradição ovelheira é muito forte na nossa região e que pode ser expandida não só aqui, mas por todo o nosso território nacional, essa ideia de desenvolvimento. Como beneficiar dessa ideia, nós temos agroindústrias de portes variados, né? Então, desde pequenas agroindústrias, incluindo aquelas que têm PRONOF, né? Novos empreendimentos, e até mesmo aqueles consumidores que têm algum tipo de restrição religiosa, né? Que hoje não podem consumir, que não consomem, na verdade, né? Carne suína, podem consumir carne de ovinos, né? E os nossos produtos produzidos durante esse projeto. Temos vocação para a criação de ovelhas, porém, a atividade está muito informal. E isso a gente precisa combater. O abate informal, o abate clandestino, isso só enfraquece a atividade. A proposta do projeto Aprovinos é trazer a atividade para a formalidade, gerando renda, gerando oportunidade de emprego, que fortaleça o setor, que traga a ovinocultura para uma outra realidade. Com essa demanda, nasceu o programa Aprovinos, que busca um aproveitamento total da carne produzida em cortes menores e em produtos derivados, ampliando as possibilidades de ganho. Nós estamos desenvolvendo as tecnologias para a produção dos derivados carnes de origem ovina, focado no aproveitamento dessas categorias não cordeiro. Então, algumas dificuldades são encontradas para fazer esses produtos com a carne dos animais mais velhos, devido ao tipo de gordura, e também com relação à padronização dos processos, porque são muitos processos tecnológicos. Alguns processos, como por exemplo o presunto cru, demora muitos dias até a finalização do produto final, que em torno de 100 dias. Então desenvolvemos todos os padrões de formulação, tempos de processo, temperaturas, todos os processos foram desenvolvidos e futuramente vão ser padronizados para desenvolver esses produtos. Aproveitar os animais de descarte e criar novos produtos não foi uma tarefa fácil. Muitos erros e também acertos aconteceram ao longo do caminho. Mas o saldo, até o momento, é muito positivo. Um dos produtos desenvolvidos aqui na Embrapa é a mortadela ovina, cuja matéria-prima é proveniente de animais não cordeiros, ou seja, animais mais velhos, e a mortadela agora está em processo de cocção. Esse produto tem um diferencial de não possuir gordura hidrogenada e também leva apenas carne ovina na sua formulação, não leva carne mecanicamente separada, o que torna o produto uma qualidade superior. Hoje a comercialização da carne ovina para nós aqui no Rio Grande do Sul está de vento em polpa e a tendência é de melhorar ainda mais a venda ovina. Com a mudança da característica das famílias, que as famílias hoje almoçam fora ou fazem pequenas refeições, a tendência dos cortes menores, fracionados, isso não vai mudar tão cedo. Isso é o que nós analisamos. E em função disso que nós nos especializamos em cortes fracionados. A cadeia produtiva da carne ovina vem oferecendo cortes muito grandes. Então, paletas, pernis, costela, que não favorece o consumo. Além disso, em geral, são congelados. O que faz com que o consumo de carne ovina se dê durante os finais de semana, e isso nós comprovamos em nossos estudos também, com percepção de consumidores. Não faz com que as pessoas consumam a carne durante a semana, porque esses cortes são habilitados para as pessoas
assarem durante o final de semana. É interessante nós porcionarmos, nós trabalharmos a apresentação de cortes. Hoje o consumidor quer saber de onde vem, o que é apresentado a ele. Então é uma grande oportunidade de viabilizar o consumo também durante a semana e assim aumentar o consumo das pessoas. A nossa proposta é que sejam evitados os cortes primários, né? Ou seja, paleta, costela, pernil, e que sejam ofertados cortes porcionados, que são os steaks de pernil, steak da própria paleta, o estinco, a picanha, os lombos em steak. E existe uma diversidade de cortes, até mesmo o próprio pernil desossado numa rede que está pronto para assar durante a noite, cortes prontos temperados. Aqueles cortes são prontos para o consumo, onde a pessoa vai no supermercado, na boutique de carnes, compra e tem o menor trabalho possível ao chegar em casa, a menor manipulação possível. Com certeza, os novos cortes, que daí vai ser trabalhado com o cordeiro, que vai apresentar aquela porção menor, diferente de quando tinha uma peça inteira lá na glândula do supermercado, a gente vê que vai atrair novos clientes. É aquela possibilidade de uma pessoa chegar no mercado e pegar sua porção. Isso com certeza vai ser um divisor para a carne ovina, porque vai estar competindo da mesma forma que tem no frango, que tem na carne bovina, né? Ao momento que isso chegar para o consumidor, essa oportunidade, com certeza vai ter essa facilidade e isso vai gerar, né, demanda, vai gerar agregação de valor no produto e vai retornar para o produtor com certeza em renda. Aqui outra forma de apresentação, que é o lombo de cordeiro na forma de medalhões, que seria com e sem a presença da gordura subcutânea, aquela gordura de cobertura que todo mundo gosta de provar. Então aqui uma informação para vocês é que, ao contrário do que todo mundo pensa, esse tipo de carne ela tem pouca gordura, se não consumida com essa gordura de cobertura, né? Então esse lombo ele tem em torno de 3% de gordura se os animais forem criados e terminados em pastagem. Foram os animais que nós analisamos. Então pouca gordura, uma carne saudável e pode ser consumida com tranquilidade. E aí, já deu seu like hoje? E o comentário? Não vai esquecer, hein? A gente precisa desse apoio para seguir trazendo conteúdo de qualidade para você. Posso contar com essa força? Então, muito obrigada de coração. Queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Rafael Rocha, Luiz Carlos Lima, Thelma Maria, Orlando José Rodrigues, Irani Silva, Vilma Campos, Helenice Pires, Antônio Alves Mineiro, Silvia Leal, Cláudia Teixeira, Paulo César Crispim, Fabiano Silveira, Davi Santos, Jarbas Correia da Silva, Paiol Cereais, Silvio Giubati, Francismar Monteiro, Ivanildo de Castro, Marco Creimaia, Mariana Branquim e Paulo Rogério de Oliveira. E não deixem de mandar suas mensagens, elas são muito importantes para a gente. Evitar o estresse do rebanho é o primeiro passo para uma pecuária mais responsável. E é no curral onde o criador deve despender maior atenção. Respeitar os animais resulta em um manejo mais humano e, claro, mais produtivo.
Falar de bem-estar animal no Brasil não é nenhuma novidade. São mais de 3 décadas que esse assunto está na mesa. Claro que a cada ano que passa e com as tecnologias que estão chegando, vem evoluindo a conversa sobre o manejo racional e também o bem-estar animal. Estamos numa propriedade que é modelo sobre isso. Aqui nós vamos conhecer o caminho do boi. Vamos passar por onde o boi passa literalmente, além de entender um pouco melhor sobre o que é esse bem-estar e como ele pode ser aplicado para os animais e também para o ser humano. Localizada na cidade de Guaraçá, no Paraná, a Fazenda Arca de Noé conta com 3.000 animais em sistema de cria e venda de bezerro. A propriedade trabalha com as raças Nelore, Bonsmara e Angus, em uma área total de mais de 1.400 hectares. O bem-estar animal, ao longo das últimas décadas, ele ganhou uma notoriedade muito importante, onde eu vejo que ele saiu do ambiente da pesquisa, do ambiente acadêmico e está se materializando no campo. A gente está conseguindo cada vez mais levar essa pesquisa, essa informação, levar o ganho produtivo que as boas práticas de manejo traz para dentro da fazenda, mais próximo da realidade do dia a dia, para os produtores, para os colaboradores. Então eu vejo que a gente está num momento agora muito importante de aplicação dos conhecimentos adquiridos nos últimos anos. E isso tem sido muito importante e impactante para a pecuária como um todo. Queria que você falasse, até ali na conversa você citou um ponto legal, que é a questão do curral anti-estresse. Isso. Né? Existe essa ideia, Fernando, do curral anti-estresse, mas nada adianta uma estrutura anti-estresse se o trabalho não for anti-estresse, é isso? Perfeito, é isso mesmo. A gente pode ter a melhor estrutura em termos de construção, de instalação rural, mas se o manejo for ruim, o manejo não é anti-estresse. O que é anti-estresse é a relação dos humanos e os animais, como que a gente interage com eles e como que a gente proporciona esse ambiente de manejo no curral. É muito melhor eu ter uma estrutura não tida como anti-estresse e ter uma equipe bem treinada e capacitada para realizar um manejo adequado. Quando nós falamos do bem-estar animal e desse manejo racional, quando as pessoas veem ainda bandeiras, pedaços de PVC, cano, etc., às vezes isso já condiciona a cabeça a maus tratos. Não é isso, né? Não é isso. Tanto as bandeiras quanto algum bastão elétrico ou outro tipo de ferramenta que o pessoal utilize, se ele for utilizado da forma adequada, ele favorece o manejo, né? A bandeira ela serve simplesmente para a gente aumentar a nossa área de espaço dentro de um curral, não precisar se aproximar tanto dos animais para atingir a zona de fuga e o ponto de equilíbrio, mas se as pessoas utilizarem essas ferramentas de forma inadequada, aí sim a gente deve retirar das mãos, digamos assim, e da operação. É claro que é possível fazer um excelente manejo sem nenhum tipo de ferramenta, mas por vezes uma bandeira ou até mesmo um bastão de choque pode até salvar um animal dentro do curral, por conta de um acidente, de um animal subir sobre o outro e a equipe está tentando de alguma forma resolver isso sem um choque, por exemplo, e um choque às vezes bem aplicado, uma única vez, ele resolve esse problema. Inclusive é previsto na nossa legislação isso. Em resultados, o que hoje em dia isso tem impactado esse manejo racional na cadeia final, no consumidor final? Sim, a gente vê esse resultado dentro da fazenda, fazendas que adotam o bem-estar animal tendo melhores índices de fertilidade nas fêmeas, um melhor ganho de peso dos animais na recria, uma maior taxa de desfrute desse rebanho, uma rotatividade menor dos colaboradores por conta do ambiente de trabalho mais propício para eles e menos dificultoso. E para fora da porteira, digamos assim, para o mercado, a gente vê isso como um produto de mais qualidade, com um valor agregado e que atende às exigências dos mercados consumidores, que são cada vez mais exigentes.
Fernando, quando a gente fala desse manejo racional, o bem-estar animal, há uma outra parte, que é a parte humana. O que essas técnicas que nós estamos conversando, que você está falando para a gente, ajudam o vaqueiro nesse dia a dia? O manejo racional ele diz mais sobre as pessoas do que sobre os animais, porque quem tem um poder de decisão nessa relação somos nós. Então, o que nós fazemos com os animais é o que é esse espelho, esse reflexo do bem-estar animal. Então, por isso que a gente linka sempre o bem-estar animal ao bem-estar humano. Não adianta eu estar excelente produtivamente e a minha equipe não estar bem. Então, o bem-estar tem esse olhar para as pessoas elas são o veículo de aplicação das técnicas e das práticas de manejo, elas que executam as operações com os animais dentro da fazenda e dentro do centro de manejo. Então, a pessoa é papel fundamental e determinante para a aplicação disso tudo, porque os animais eles simplesmente vão reagir ao que a gente faz com eles. Se a gente fizer de maneira adequada, correta, a produtividade melhora. E se a gente fizer de forma desequilibrada e errada, a produtividade vai embora da fazenda. E é uma questão também de segurança para a saúde, né? Perfeito. Do vaqueiro. Segurança de trabalho, segurança emocional até, segurança da equipe como um todo, porque um equipamento adequado de contenção que nós vimos, como o da Beckhauser, ele proporciona uma segurança para os animais que passam por uma série de manejos dentro do curral e também para as pessoas de acessarem as diferentes áreas desse animal para fazerem as operações. Então, nessa interação humano-animal, quem sempre vai perder se a gente for travar uma queda de braço é o ser humano. Porque a gente está falando de uma pessoa de 80, 90, 100 quilos contra um animal de 500, 600 quilos. Então, a gente tem que ganhar na inteligência e não na força bruta. Nós tivemos uma experiência aqui na fazenda de fazer o caminho do boi, né? Perfeito. Até para entender melhor esses conceitos. E são os pequenos detalhes que chamam a atenção, é a parede pintada, são as curvas. Queria que você falasse um pouquinho desse caminho que a gente percorreu. Aqui na Fazenda Arca de Noé, o que de melhor eu vejo em questões de infraestrutura de curral. Aqui a gente está olhando desde o piso até o final do manejo, da soltura desses animais para retornarem ao pasto. Então, tem piso antiderrapante na maior parte do curral. Nas mangas e remangas, o piso é drenante para não fazer poça e acumular terra. As paredes são livres de ponta, de prego, de quina e são lisas e fechadas. Todas as porteiras que a gente usa durante o manejo são emborrachadas para que, se tiver algum contato com os animais, ter o menor impacto possível. O equipamento de contenção que vocês viram funcionando é uma automação que seria assim a Fórmula 1 dentro do mercado de contenção. Então aqui a gente tem realmente, além da equipe capacitada, uma estrutura toda projetada para fechar com chave de ouro esse manejo racional. Mesmo sendo a preocupação com o bem-estar animal uma realidade de forma geral, quando a análise vai para a comparação entre a pecuária leiteira versus a de corte, a diferença é considerada importante. A pecuária leiteira ela está na vanguarda da aplicação das boas práticas de manejo. Ela sempre esteve mais atenta e aplicando mais os conceitos e as tecnologias desenvolvidas, porque a colheita do produtor de leite ela é diária, né? A do pecuarista, do gado de corte, ela é de forma sazonal, um pouco mais espaçada, mas o produtor de leite ele vê todos os dias o impacto das boas práticas de manejo dentro da sala de ordem ou do manejo com os animais. Então é um setor que está realmente na ponteira da aplicação e da utilização das boas práticas de manejo. Mesmo esse assunto estando na mesa aí há mais de décadas, em que momento você avalia que é a hora que o produtor, seja ele de leite ou de corte, para prestar atenção nisso e falar, opa, eu não estou fazendo como o meu vizinho, como as fazendas que são referências? Bom, nós temos acho que dois fatores importantes que contribuem para isso. Um é o advento da informação na palma da mão, que todo mundo tem um celular, acompanha a rede social, vídeos na internet, o cara consegue ter um acesso mais
fácil aos profissionais e a outras fazendas que estão demonstrando o trabalho que estão realizando, e isso acaba instigando a pessoa a procurar informação e trazer isso para dentro da porteira. E outra coisa que contribui muito positivamente para isso é que o mercado está muito estreito, as margens, está cada vez mais competitivo, e como as boas práticas elas conseguem trazer esse acréscimo de produtividade, então eu vejo que a gente soma essas duas forças de ter que se tornar mais eficiente, ter que se tornar mais competitivo, senão ele vai ter que sair da atividade, e da informação estar mais disponível de forma acessível às pessoas. E não tem jeito, sai da atividade mesmo, né? Sai da atividade. O produtor hoje que não utilizar de todas as ferramentas que tem, de tecnologia, de gestão, de bem-estar animal, de informação, de capacitação dos colaboradores, ele realmente vai ter que ceder o espaço dele para alguém que faça isso de forma mais eficiente e que está mais competitivo nesse mercado. Quais caminhos você indicaria, você daria de dicas, como um especialista que você é, para a pessoa mergulhar de vez nessa questão do manejo racional, do bem-estar animal? É uma pauta que está bem posicionada hoje, na mídia, nos consultores, na academia, mas sempre como referência, assim, na pesquisa, o pessoal pode procurar os manuais do Grupo Ético de Manejo de Bovinos. A Embrapa possui excelentes materiais também, que dão um bom direcionamento para isso. Existem uma gama de profissionais, assim como eu, que trabalham nessa área. A própria Beckhauser, que fomenta e fala sobre as boas práticas. Então, sim, tem muitos canais da pessoa poder se conscientizar e buscar informação. Tem curso online, curso presencial, tem muita possibilidade de aprender se a pessoa realmente estiver interessada. Toda semana é muito gostoso ler as mensagens de carinho que vocês nos mandam. Isso renova as nossas energias. E se não for pedir muito, manda mais mensagens aqui pra gente. Vamos ficar agradecidos. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Olá, bem-vindos a mais um Matsuda em Foco, direto aqui da Feicorte. Nós que estamos gravando uma série de programas aqui neste estúdio montado especialmente para isso, né? Hoje vamos conversar com Gilson de Oliveira, ele que é engenheiro agrônomo, está na Matsuda há muitos e muitos anos, e vamos falar sobre o futuro da pecuária. Gilson, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Olá, Suelen, bom dia, olá nossos amigos que estão nos acompanhando. Uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, num evento tão importante hoje como é Feicorte, onde traz muitas informações, muita tecnologia para o produtor, e a gente fazer esse bate-papo, né? Falar sobre qual que é o avanço da pecuária e o que ela pode nos proporcionar de resultado daqui para frente. Muito bem, e o produtor ele quer saber qual é o cenário para os próximos anos, e a palavra de ordem é produzir mais e melhor. Como o Grupo Matsuda, Gilson, ele enxerga esse movimento? A Matsuda, o grupo, ele enxerga um mercado de oportunidades, né? A gente sabe que a pecuária tem seus ciclos, né? E muitas vezes a gente tem que acompanhar as tecnologias para a gente obter bons resultados. Para que nós possamos cada vez mais avançar, intensificar a produção da pecuária nacional ou da sua propriedade, né? É obter pastagens ali de ótima qualidade, né? Forragens que podem proporcionar para o produtor um bom volume, uma boa qualidade nutricional para que ele possa ter resultado.
né? A pecuária ela sempre teve alto, sempre teve as baixas, mas só ganha dinheiro quem se mantém na atividade. Então, aquele que está na atividade por muitos anos já passou por essa situação e sabe que se ele se preparar, ele vai pegar um momento de alta e aí é onde ele começa a ter um resultado melhor, principalmente o seu resultado financeiro, com uma boa pastagem estabelecida. E de pastagem a gente entende, né? E muita gente pergunta como aumentar a produtividade sem abrir novas áreas. E a resposta ela passa obrigatoriamente pelas pastagens. O que uma forrageira moderna, Gilson, ela precisa entregar hoje para ser eficiente? Hoje uma forrageira ela tem que entregar para o produtor volume de capim, volume de forragem, produção de matéria seca. Um pasto hoje nós temos, entre braquiárias e pânicos, houve um grande avanço no melhoramento genético, né? A gente fala melhoramento genético bovino, evoluiu bastante, isso alavancou mais a nossa pecuária nacional, mas as pastagens também se evoluíram bastante. E aí a gente consegue ver bons resultados, né? Índices de unidade animal por área cada vez superiores com os anos anteriores, né? Imagine só, há muitos anos, 20 anos, há 30 anos atrás, era menos de que uma UA por hectare. Hoje nós estamos falando, dependendo da intensificação de uma propriedade, estamos falando ali de 5 até 10 UA por hectare, né? Então a pastagem hoje, o que ela proporcionou? Volume de forragem. Além de volume de forragem, ela trouxe ali qualidade de capim, teores de proteínas mais elevados, né? O animal consegue converter essa proteína na carne, consegue converter essa proteína no leite. Então a gente está falando de produtividade, produção de proteína por hectare. E além da digestibilidade, né? Um material que tenha menos fibra, que tenha uma boa palatabilidade, um material que tenha aguentado principalmente a condições adversas, né? O Brasil ele é muito extenso, nós temos vários tipos de solos, vários tipos de climas, né? E aí nós temos regiões que podem, hoje, cada vez mais intensificar a sua pastagem, principalmente numa condição no solo hoje que tem um problema de alagamento, né? Hoje, numa área alagada, qual que é o material mais utilizado? O medícola, mas hoje a Matsuda tem um material que ele pode substituir nessas áreas, fazendo com que ele intensifique cada vez mais e tenha uma produtividade maior. Então, assim, a genética forrageira hoje, conseguiu hoje também proporcionar bom resultado para o produtor. Hoje a gente tem pastagem para seca, para uma seca muito severa, para chuva e para muita chuva, né, Gilson? Exatamente. Então, de acordo com cada região que vai ser produzido hoje, você tem o tipo de forrageira adequada, né? Então, você tem uma região mais no Nordeste, ali, uma região que chove 700 a 800 milímetros do ano, tem um tipo de capim específico. Se eu estou numa região que chove 3.000 milímetros anual, tem um outro tipo de forragem mais específica. Se eu estou num lugar mais baixo, onde acumula mais água, tem um material específico. Então, hoje em dia, de acordo com os fatores limitantes que há em cada propriedade, a gente consegue sim adequar a forrageira correta para esse produtor, para que aí ele consiga usufruir nos seus resultados. Bom, e qual é o maior desafio do produtor hoje? E qual é o maior erro que você observa hoje no manejo quando se fala em pastagem? A gente sabe que hoje cada vez mais as informações chegam com facilidade ao produtor, né? Mas é o produtor absorver essas informações para a escolha da espécie correta na sua propriedade. Porque é o seguinte, muitas vezes o produtor ele busca aquele material milagroso, né? Ou muitas vezes o produtor quer aquele material mais produtivo, só que aquele material não se encaixa muitas vezes na sua propriedade. Então, como eu comentei anteriormente, conhecer os fatores limitantes é fundamental para a escolha do capim. Então, às vezes, a gente quer aqueles materiais que lançaram, né? Esse capim que foi lançado recentemente, é um capim bom, eu quero plantar. Mas tem que verificar se esse material vai se adequar na propriedade ali do produtor. E aí, em relação à escolha do material, a escolha do capim, o manejo de pastagem hoje é fundamental, né? Então, a entrada dos animais no piquete, o momento correto, a saída desses animais, ele proporciona que a pastagem ela consiga se recuperar. Quando eu faço o manejo corretamente, a planta ela consegue acumular reservas. E aonde que ela vai utilizar essas reservas acumuladas durante o processo de fotossíntese? Na recuperação de pastagem, né? Então tem que ter folha para o gado comer, tem que ter folha para essa planta fazer fotossíntese novamente. E em um determinado tempo ou período, independente da época do ano, eu retornar esses animais novamente no piquete. Então hoje não é só escolher o capim, mas saber manejar a forragem, ela é fundamental para poder preservar a perenidade desse capim e também você obter um bom resultado. Bom, e aqui na Feicorte, o que a Matsuda trouxe
de novidade para apresentar aos nossos visitantes, aqueles que passaram pelo nosso estande. Você falou bastante de escolher o cultivar correto, mas hoje, além do cultivar correto, tem as tecnologias, né, que são várias. Então é um leque de opções que o produtor tem hoje no mercado. Exatamente, Sueli. Hoje no mercado a gente vê uma variedade grande de espécies forrageiras, né? E a Matsuda hoje, com o seu trabalho de melhoramento genético, o know-how que ela já tem, né? Ela trouxe hoje para o produtor vários materiais, como braquiária, o MG19 Oasis, que é uma braquiária brisanta, uma planta que você tem uma facilidade melhor no manejo. Comparado com o MG5, ela tem um talo fino, uma folha mais fina, uma melhor relação folha e talo e vai no solo de média fertilidade. E é um material que você pode trabalhar com cria, recria e engorda. Então aquele produtor que busca uma facilidade em questão de manejo, que quer uma opção de braquiária, é o MG19 Oasis. Aquele produtor que quer intensificar em áreas que você tem solos mal drenados, aqueles solos que ficam encharcados em um determinado período do tempo, temos hoje forrageiras mais produtivas, como o MG20 e Igapó, né? Que é um pânico máximo, uma planta que chega a produzir de 25 toneladas de matéria seca por hectare ano, e aí ele vai ter uma proteína em torno de 16%. Uma condição dessa de solo mal drenado, qual que é o material que é mais utilizado? Hoje em dia a gente utiliza o midícola. Mas, Gilson, o midícola não é bom mais? Não, o midícola é um baita capim, né? Mas hoje você tem a opção de você intensificar nessa área. Então você vê que a tecnologia que a Matsuda proporciona ao produtor, em umas áreas que muitas vezes a gente tinha taxa de lotações mais baixa, hoje tem forrageiras ali que você consegue intensificar mais. Então, além disso, as tecnologias de sementes de pastagem, né, que o produtor pode utilizar, sementes escarificadas, sementes puras, sementes incrustadas, que vai dar um resultado ótimo para o produtor em relação a menor perda durante o estabelecimento de pastagem, né, e demais outras espécies forrageiras que a Matsuda trouxe hoje aqui na FEICORT para poder mostrar para o produtor e fazer com que ele tenha esse leque de opções ali para que ele possa implantar e aí ele obter um bom resultado. Mesmo com apenas 22% de sua vegetação nativa, a Mata Atlântica segue como um dos biomas mais importantes do mundo. Na região de Abrolhos, patrimônio natural da humanidade, a Priceless Planet Coalition vem atuando para recuperar 5.000 hectares, um plantio de 12,5 milhões de árvores nativas. Conservação Internacional atua com iniciativas de restauração há mais de 15 anos. Mas um dos projetos mais emblemáticos que a gente tem é, sem dúvida, o que está sendo desenvolvido no território que a gente conhece como Abrolhos, Terra e Mar. Nesse território, que fica entre o sul, extremo sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, existem diversos fragmentos florestais e unidades de conservação, que formam um mosaico muito importante de áreas protegidas. Nossa intenção, então, nesse território é garantir a conectividade entre esses fragmentos, permitindo o fluxo e o trânsito de animais e da própria flora entre esses remanescentes de florestas. Então, a gente atua no fortalecimento da cadeia da restauração nesse território, que é composta por coletores de sementes, produtores de mudas e implementadores de projetos de restauração. Nosso foco é restaurar 5.000 hectares de áreas que serão restauradas com espécies nativas e com o apoio das instituições e comunidades locais. Esse trabalho ele é super importante não só pela importância do retorno da biodiversidade e pela transformação ecológica daquela paisagem que existem com diferentes vegetações, com diferentes formas de vida, mas também pelo impacto que traz a paisagem social, ou seja, as comunidades e as populações que estão nesses territórios. Esse aqui é a área que eu falei que as crianças plantam. Então aqui vai ter pau-brasil, vai ter bastante embaúba, que é o que vai chamar os bicho preguiça. Bicho preguiça come embaúba, então aqui, sabe que a gente está... Hoje, graças a questão do projeto, ao trabalho, eu consigo ter uma vida boa, né? Proporcionar isso para casa também, para a família.
a minha família hoje consegue se manter bem também. Então, a estabilidade, né, em casa é essencial, né? Com esse trabalho também realizei sonhos pessoais, entendeu? Coisas que eu queria ter e hoje graças a isso eu consigo ter também, então é algo bom. Eu praticamente antes eu trabalhava vários tipos de serviço, né? A gente começa de uma coisa e vem subindo, muda e vai mudando de gestões de trabalho. Depois voltei e vim para aqui, e dada de 2000 para 2001, eu comecei na parte de brigada aqui. Fizemos treinamento de brigadista, e aí eu passei pelo treinamento e surgiu o trabalho. E durante 6 meses, e a gente foi tocando. Aí ficava 6 meses, depois entrava outra brigada, que são 3, e aí a gente ia passando, depois voltava de novo nós, e aí foi indo. Aí nisso aí eu fui até 2018, trabalhando por as brigadas aqui. Depois disso, mudei através do pessoal do parque mesmo, porque a gente já conhecia as áreas todas, para fazer parte do negócio de reflorestamento, porque a empresa Natureza Bela, é uma ONG, veio fazer esse serviço aqui. E aí procurou a gente, e de 2018 para frente eu comecei nela e estou aí até hoje, na Natureza Bela, trabalhando nela, né? E aí só agradecer o que ela fez por nós, né? Porque fazer a nativa aqui dentro, reflorestamento, então foi muito bom a gente fechar as áreas que foi agregada, né? Para os madeireiros, tirar as madeiras, né? E hoje a gente está fazendo o fechamento disso aí para a natureza voltar aos locais normal, né? As áreas abertas. Hoje a gente suspira através do oxigênio que nós temos da mata. Então hoje nós temos chuva, a mata puxa bastante chuva para no nosso local. Os lugares abertos a gente quase não tem muita chuva, então só mais nas áreas da mata. Ontem mesmo nós temos bastante chuva aqui, entendeu? Então isso que é importante, a gente ter a natureza para a gente suspirar. Se a floresta pudesse me ouvir, eu agradeceria a ela por tudo que ela tem me proporcionado. É possível produzir com responsabilidade e preservando os recursos disponíveis. Um projeto em Minas orienta os pequenos produtores a reaproveitar a água da chuva para garantir irrigação na horta em todo o ciclo produtivo. Um modelo de horta desenvolvido pela EPAMIG há mais de 15 anos vem permitindo otimizar o uso da água com ideias simples, mas muito eficientes. Trata-se de uma horta circular que pode, inclusive, funcionar em consórcio com a criação de peixes e galinhas. Esse projeto teve início em 2009, quando nós implantamos as 5 primeiras hortas, que ainda não existia captação de água de chuva. Então, o iniciou em 2009 em 5 campos experimentais da EPAMIG Norte, sendo uma em Acauã, que é essa que nós estamos aqui no Vale de Jequitinhonha, 2 no município de Jaíba, uma em Janaúba e outra em Montes Claros. Então, a partir do início dessas hortas, que todas foram, não são hortas orgânicas, mas de base agroecológica, nossos funcionários começaram a aprender a trabalhar agroecologia dentro dos campos experimentais da EPAMIG, onde nós pudemos ver vários avanços no estado da arte da agroecologia, principalmente no norte de Minas. O norte de Minas é uma região caracterizada por baixo índice tecnológico ainda, e também uma região de muitos agricultores familiares. Então nós vimos nesse projeto uma oportunidade de melhorar a renda do produtor rural com a implantação dessas hortas. Com o agravamento da crise hídrica no norte de Minas, surgiu a necessidade de se economizar água. Então a horta, que já é um modelo que é ecológico, né, é um modelo que já diminui a quantidade de água utilizada, nós resolvemos então aliar essa horta à captação de água de chuva.
Foi então que surgiu o segundo projeto, que é uma continuação desse, onde nós implantamos 4 hortas, também no sistema agroecológico, porém com captação de água de chuva. Então foram construídos essas 4 hortas, que a gente utilizou água captada de telhado, né? Construímos um tanque de ferro-cimento. O tamanho do tanque era em função do telhado, mas em média, cada tanque tem 50 mil litros de água, armazena 50 mil litros de água, que é usado na horta nos períodos de estiagem. Então isso contribuiu, né, para a redução da retirada de água do meio ambiente e também para a consciência ecológica. Uma das principais vantagens que nós vimos na horta aqui no Vale de Jequitinhonha foi o acesso à população, que a população não tem acesso a alimentos de qualidade, a verduras frescas, a folhosas, e a implantação dessa pequena horta, ela contribuiu muito aqui para a comunidade de Acauã e também para a comunidade de Poces. O próprio formato da horta, por ser um formato circular, já é um formato que possibilita a redução do consumo hídrico pelas plantas. Os círculos da horta funcionam como curvas de nível. Então toda a água que cai no sistema, ele fica no sistema e é melhor aproveitado pelas plantas. E também a cobertura morta faz com que o solo permaneça úmido por mais tempo, reduzindo a quantidade de água, a evapotranspiração das culturas. Nesse sistema circular, ele preconiza o uso e o respeito. Então se cria um microambiente favorável de tal maneira que não há a presença de muitas pragas, por causa do equilíbrio. Nesse método, a gente não usa produtos químicos para controle de pragas, porque elas aparecem mesmo que de maneira pouca. A gente usa muitas caudas que podem ser usadas em sistemas orgânicos também. Esse método ele é muito interessante porque ele permite com que a produção ela seja tão produtiva e com qualidade e tamanho e proximidade aos métodos tradicionais. Exemplo disso, a gente tem aqui uma cebola tirada de um canteiro, que ela é tão vistosa ou melhor do que um produto produzido no sistema convencional. Esse trabalho tem uma grande importância. Primeiro, de difusão do sistema de produção agroecológico, o sistema de produção orgânico. Ele é importante porque tem muitas pessoas céticas com esse meio de produção. E a gente pôde mostrar na prática que é viável a produção sem o uso de agrotóxico. E também tem a importância da difusão do trabalho. Permitiu com que várias pessoas replicassem esse modelo nos seus quintais, que produtos de qualidade chegassem nas escolas, que as cantineiras e pessoas envolvidas com a alimentação escolar vissem o ganho dessa produção. Esse sistema de fazer a rotação visa também a questão da quebra do ciclo das pragas. Então, no sistema agroecológico, tem funcionado muito bem aqui, porque devido a ataques de pulgão, principalmente, com essa rotação, diminui a população e é possível fazer um controle mais efetivo. Nós usamos o esterco das aves, o esterco das galinhas, no sistema rotacional de fornecer os restos vegetais aqui para as galinhas. De contrapartida, nós juntamos esse esterco, colocamos para curtir e retornamos para os canteiros. Sabendo que a proporção do esterco bovino para o esterco de galinha é 1/3 que nós utilizamos. É uma forma que nós temos aqui de estar fazendo essa troca, onde que elas também nos fornecem os ovos. Nossa associação ela nasceu a partir do ano de 2005, quando um grupo de mulheres se uniram a trabalhar com artesanato de bordado.
Aí em 2015, nós tivemos uma visita um dia da Poliana e o Kelsey, onde eles fizeram a proposta da gente fazer uma horta com o sistema de captação de água da chuva, e seria uma horta no modelo mandala, é uma horta diferente, ela é circular, e essa horta ela seria assim porque as plantas maiores fazem sombra para as menores, o que a gente molha um canteiro, ele manda a umidade para outro. Então, um trabalho bastante diferente daquilo que nós fazíamos aqui. Então, um grupo de mulheres dentro da associação, nós somos 12, dentro do grupo da associação, 12 pessoas toparam a ideia, né, gostaram. E aí a gente começou o nosso trabalho, com o apoio da EPAMIG. Eles nos trouxeram parte do material que a gente fez a caixa, e a gente conseguiu uma doação da Ferroeste para fazer a cerca. Fizemos um leilão na comunidade para comprar a tela, para pagar o serviço. E também firmamos uma parceria com a prefeitura no sentido de, quando não chovesse, a prefeitura colocar água com o caminhão-pipa na caixa para nós, porque aqui é uma região que chove pouco. Essa horta ela produz para as 21 associadas. Depois a gente faz doações para a creche, faz doações para a escola. E qualquer pessoa amiga que chega e que tem vontade de levar um verde para casa, pode levar. A gente produz aqui várias hortaliças, né? Muito alface, bastante interessante até essa questão do alface, porque aqui na nossa região tudo vem de longe, vem da Ceasa, e agora a gente tem uma produção orgânica. O programa está terminando, mas semana que vem tem mais. E se sentir saudade, já sabe, né? É só acessar o nosso canal no YouTube, tem muita coisa boa te esperando por lá. Fiquem com Deus e até a próxima! Você sabia que pode ajudar o Martagão com apenas uma escolha? Ao declarar seu imposto de renda, escolha a opção Doações diretamente na declaração e indique o Fundo Municipal em Salvador, Bahia. Assim você ajuda o Isaac, o Jonathan e a Milena. Junte-se à esperança, fortalecendo o coração do Martagão. Parte do seu imposto de renda contribui diretamente para o hospital. Fale com seu contador e explique que gostaria de doar. Escolha o Martagão. TV 3.0 já existe. A Soul TV tem mais de 200 canais gratuitos no mundo todo, com conteúdo sob demanda, enquetes, e você ainda pode comprar o que estiver passando ao vivo. Baixe agora no seu celular, Smart TV Samsung ou LG. Vem pro futuro!